são números bem diferentes, assim, bem acima da média. Os nossos números acabaram ficando realmente impressionantes, né? Vamos dizer, com toda humildade. O nome era Merchant Banking, depois o nome Private Equity surgiu. Eu tenho tanto tempo de cátedra desse setor que eu vi até mudanças de nome aqui, Samuca. Nosso grande concorrente não é o valuation, não é um concorrente, porque a gente não tem um concorrente, para falar a verdade. É aquela família dizer não. Nos últimos anos é que o meu time ficou melhor do que eu, né? Se você vai fazer alguma sucessão, escolha um time melhor que você. Bom dia, boa tarde ou boa noite, meu nome é Samuel Ponsoni, eu sou gestor dos fundos da família Selection aqui na XP e esse é mais um episódio do Outliers. E hoje nós invertemos aqui a ordem. Para quem estiver assistindo o vídeo desse nosso bate-papo, vai ver que a Carol está presencial no estúdio e eu tive que fazer de maneira remota dessa vez, infelizmente. Carol, como estão as coisas por aí? Tudo ótimo, Samuca. Só que eu acho que a gente tem que parar com essa vida de gato e rato, né? Cadê você do meu lado? Pois é, a Carol teve que fazer uns episódios remotos aí recentemente. Eu, infelizmente, fui pego aqui pelo Covid depois de 2 anos e meio. E, infelizmente, eu não pude estar aí com o nosso convidado, que é super especial. Nós vamos falar com o sócio e CEO de uma das maiores gestoras, não só do Brasil, mas da América Latina. É o Alexandre Saig, do Pátria Investimentos. Alexandre, muito obrigado por aceitar bater esse papo com a gente aí. Não, eu que agradeço. Obrigado, Carol, aí pelo convite. Samuca também. Super prazer, uma honra estar aqui com vocês. E você 2 anos e meio sem Covid, é um recorde. Vai pro Guinness. Vai pro Guinness. Espero que você esteja se sentindo bem. Já perguntei sobre isso e estou vendo que você está com a cara super saudável aí. Melhoras rápidas para você. Obrigado. Bom, assim, leve introdução aqui, muito breve, e a gente vai passar para o Alexandre, mas o Pátria tem uma história interessantíssima e bastante longa. São mais aí de 30 anos de história, que remonta lá aos idos de 1988. E o bacana de ter o Alexandre como nosso convidado é que ele participou de quase toda essa história aí do Pátria. Acho que de toda ela, na verdade. A trajetória dele está intimamente ligada com o Pátria. Hoje eles possuem mais de 130 bilhões de reais sob gestão, pegando aí os últimos dados oficiais divulgados em março de 2022, que na época era 27,6 bilhões de dólares. É uma empresa que é listada na Bolsa Americana, assim como a XP, é listada na Nasdaq, e contam hoje com 4 grandes áreas de atuação, que são o Private Equity, que é o DNA, né, que é as origens do Pátria, infraestrutura, imobiliário, crédito, e na verdade tem mais uma aqui, né, que é a parte de ações listadas, tanto no Brasil, com o Pátria Pipe, quanto com a Moneda, né, que foi uma das aquisições recentes aí, que tem a parte de ações listadas também que eles fazem. Fora isso, né, eu já comentei aqui um pouco, depois do IPO da empresa, que ocorreu ali no início de 2021, o Pátria já anunciou 3 aquisições super relevantes. A principal aí foi a gestora chilena chamada Moneda, uma gestora mais focada em Venture Capital, que é a Camarupim, e uma gestora focada em fundos imobiliários, que é a VBI Real Estate. Então, foram 3 aquisições aí importantes, e a gente vai falar sobre elas, o Alexandre vai falar para a gente, né? E feita essa micro-introdução, vamos aqui pro nosso papo. Alexandre, assim, dado que a sua história profissional está aí intimamente ligada à evolução do Pátria, eu queria juntar aqui 2 perguntas em uma só, que é você contar um pouco do histórico do Pátria ao longo desses últimos 30 anos, de maneira resumida, obviamente, né? E aproveitar para falar da sua carreira, pré-Pátria e pós-Pátria. Nós começamos realmente em 88, na verdade como um banco de investimento, Banco Patrimônio. Eu me juntei em 94, já com a área de Private Equity, vamos dizer, iniciando a área de Private Equity junto ao Banco Patrimônio. Esse era um banco que era 50% de brasileiros, 50% da Salomon Brothers, que na época era o 7º maior banco americano. Nós vendemos esse banco no final de 98, foram 10 anos como banco de investimento, e nós mantivemos a atividade de Private Equity fora desta venda. Então, em volta do que nós tínhamos, que era uma atividade de Private Equity, nós formamos o que o Pátria hoje, que você comentou, 130 bilhões de reais sob gestão, hoje 150, crescemos aí no último TRI, para 150 bilhões de reais, e nós temos também as áreas que você comentou, além de Private Equity, a área de infraestrutura,
a área imobiliária, a área de crédito, que são super importantes, a área também de ações listadas, né? Nosso primeiro negócio foi, na verdade, a compra de uma rede de farmácias, a Drogasil, que muitos de vocês que moram aqui em São Paulo acho que conhecem a empresa, hoje é a maior do Brasil, também é uma empresa listada, já era listada na época. Eu assumi, né, na verdade, como presidente da empresa. Foi um sucesso, foi um turnaround, caso de turnaround. Em 97 captamos nosso primeiro fundo, e aí captamos vários outros fundos de private equity e aí abrimos outras áreas, né, a área de infraestrutura, a área de imobiliária, como comentado pelo Samuca, também depois a área de ações listadas e a área de infraestrutura. E aí hoje somando mais de 170 bilhões de reais. É engraçado que, embora vocês tenham diversas atuações, né, diversos nichos, crédito, infra, private equity, quando eu penso em Pátria, eu penso sempre em economia real, embora Perfeito. vocês tenham diversos tipos de veículos. Como é que começou esse DNA tão intenso assim em economia real e até o crescimento, a aquisição de vocês sempre foi guiado nisso? Como é que isso começou e por que vocês, inclusive, vislumbram até via aquisições essa questão da economia real? Isso foi um acidente? Foi planejado? Conta um pouco mais pra gente. Não, perfeito. Primeiro a gente queria estar exposto, vamos dizer, à economia real, porque a gente acreditava e continua acreditando que a exposição à renda variável é o melhor investimento que você pode fazer de longo prazo, né? A renda variável, vamos dizer, ela na verdade dá um prêmio em relação à renda fixa, em relação aos outros ativos. Então, se você ressegurar, se você investir em renda variável por longo prazo, realmente esse prêmio compensa o risco da renda variável. Então começou assim. Nós, quando tínhamos um banco de investimento, lógico, nós tínhamos outras operações, vamos dizer, que vocês conhecem muitas delas, tipicamente de um banco de investimento, mesmo de operações, renda fixa, renda de câmbio, renda variável, etc. Mas nós decidimos, até por uma mudança de Brasil naquela época, em 94, não sei se vocês se lembram, foi o Plano Real, né? Foi quando nós fizemos nosso primeiro investimento, como eu comentei alguns minutos atrás. E essa visão de não, nós queremos estar exposto, nós queremos estar, né, long Brasil, nós queremos estar expostos à renda variável, comprando empresas e tendo então a gestão da empresa, sendo, né, protagonista realmente desse momento de transformação de Brasil. O Plano Real realmente foi um marco, né, vamos dizer, com o presidente Fernando Henrique Cardoso, e aí vieram uma série de mudanças estruturais, e olhando nesses últimos 20, 25 anos, agora 30 e poucos anos desde a formação do Pátria em 88, o Brasil realmente se transformou num país muito melhor do que naquela época, né? Nós pegamos uma transformação de governo militar para o governo civil, interessantíssimo toda essa trajetória. E acredito que os próximos 30, o Brasil continuará evoluindo muito e continuo acreditando que você está investindo em renda variável compensa num país com tanto para se desenvolver ainda como o Brasil. Fala um pouco do teu histórico, um pouco da tua experiência ao longo do tempo. Não, perfeito. Eu fui estudar nos Estados Unidos, fiz faculdade lá em Boston, fiz várias empresas durante a minha faculdade, para falar a verdade. Montei 3 startups com outros colegas, 2 colegas que eram mexicanos, que são mexicanos, são meus amigos até hoje, lógico. E eu queria fazer alguma coisa mais empreendedora, né? Quando chegou lá no final da escola, no final da faculdade, eu falei, não, acho que eu preciso, antes de continuar empreendendo, vamos dizer, ter uma aula de negócios, né? Então decidi me inscrever num processo seletivo de um banco de investimento, na época o JP Morgan, que tinha um curso muito interessante, que era um curso para analistas de primeiro ano. Fui lá, né, eu consegui um emprego, fiquei 5 anos no JP Morgan, aprendi muito. E eu fui direcionado, até a pedido meu, e lógico, né, trabalhando junto com o departamento de RH, direcionado para a área de Private Equity do JP Morgan, que na verdade naquela época o nome era Merchant Banking, depois o nome Private Equity surgiu. Eu tenho tanto tempo de cátedra desse setor que eu vi até mudanças de nome aqui, Samuca. Mas eu entrei na área de Merchant Banking do JP Morgan. Trabalhei lá 5 anos em Nova York, depois fui também transferido aqui para o Brasil. E aí eu saí do JP Morgan querendo empreender na área de Private Equity. Foi aí que eu fui me juntar aos sócios do Banco Patrimônio, na época, como eu comentei, em 94. E aí nós queríamos fazer realmente aquisições de controle, que até hoje é a nossa estratégia em Private Equity, setores resilientes, consolidação de setores, né? Vamos dizer, onde é que a gente compra uma empresa pequena, uma série de outras empresas pequenas, que uma empresa média vende para um estratégico, né? E essa estratégia começou lá na Drogasil, quando a gente foi consolidar o setor de redes de farmácias. E aí, passando aqui para o nosso bloco, onde a gente fala um pouquinho de gestora, de filosofia,
Você já falou de todas as franquias que o Pátria tem, Alexandre, mas como é que está dividido, né? Hoje o Pátria, ele não é uma gestora puramente brasileira, é uma gestora global, tem operações em outros países, e tem diversas linhas de negócio. Essas linhas de negócio, elas funcionam de maneira completamente independente ou elas se interligam? E quantas pessoas a gente está falando, né? Qual é o número de pessoas que está no Pátria ou nas investidas? Hoje temos no último fundo nosso, no último fundo de Private Equity, 40% dos ativos estão fora do Brasil, 60% são, vamos dizer, localizados aqui, sediados aqui no Brasil. Então, com isso, vamos dizer, começou a pedido dos clientes e também pela oportunidade. Quando nós fomos crescendo, nós vimos também que a diversificação é importante, né, para a empresa Pátria, né? Diversificação de risco geográfico, de risco político, de risco de moedas. Tem moedas de outros países na América Latina que são menos voláteis que o próprio real, que é a nossa moeda brasileira. O peso mexicano, por exemplo, é muito atrelado à moeda americana, norte-americana. Então também isso ajudou o retorno do fundo, porque parte do retorno do fundo tem uma classe que é denominada em dólares e tem outra classe, né, de ações ou de cotas que são denominadas em reais ou em pesos, né, dependendo do país. E a cota que é denominada em dólares, então essa volatilidade cambial era importante a gente mitigar investindo nesses outros países onde é que a volatilidade cambial era e foi e é menor. Em relação ao número de pessoas, são mais de 600 pessoas, né, espalhadas em vários países da América Latina. Temos escritórios em Bogotá, em Santiago, no Uruguai, em São Paulo e também em Nova York, que nós, como o Samuca comentou, nós abrimos o capital na Bolsa Americana, de Nasdaq. Também temos escritórios em Londres para atender os clientes, é um escritório comercial, Los Angeles, Dubai, Hong Kong. Acho que eu estou esquecendo um país. Nossa, realmente é uma gestora global. Exatamente. Hoje, dos 150 bilhões de reais que nós temos sob gestão, 80% são de investidores estrangeiros, investidores que não são sediados na América Latina. Que bacana. Super. Então, estrangeiro fora o nosso ninho latino, né? Fora o ninho latino. Antes da aquisição do Moneda, 90% estava fora da América Latina. Com a aquisição do Moneda, que nós temos muitos investidores no Moneda, tinha e tem muitos investidores chilenos, esse percentual de latinos aumentou, mas mesmo assim 80% são de investidores estrangeiros de fora da América Latina. Então nós trazemos, é interessante, Samuca, desculpa de interromper, de todo o investimento direto, né, estrangeiro no Brasil, né, nós somos responsáveis para 2 a 5% desse investimento direto por ano no Brasil. É bacana você ter mencionado esses números, porque casa com totalmente, sem ter combinado, né, casa com a outra pergunta que eu queria fazer, que para conquistar esse nível de penetração nos investidores estrangeiros, que são, eu imagino aí, né, grandes endowments, grandes fundos soberanos, é um tipo de investidor extremamente criterioso e detalhista, vocês tiveram que atingir ali alguns hurdles, né, alguns parâmetros mínimos necessários para esses caras investirem. E isso se reflete aí no resultado dos fundos de vocês, né? A gente vai falar disso um pouco mais à frente, mas os resultados dos fundos foram muito bons ao longo do tempo, e o resultado gera uma boa marca, essa boa marca ajuda a captar mais investidores, vocês continuarem entregando bons resultados. Enfim, virou um círculo virtuoso aí, né? A pergunta a que você atribui, o que é a receita do Pátria para ter conseguido atingir tal nível de aceitação frente aos gringos, né? Esses investidores tão detalhistas, criteriosos, que vocês conseguiram angariar. Assim, se você pudesse botar num guardanapo, quais são os 3 ou 4 elementos fundamentais para o sucesso do Pátria como gestora, o que você elencaria? Primeiro, a estratégia, né? A estratégia de investimento de cada uma dos ativos, dos produtos, dos fundos, ela tem que produzir um alfa, né, totalmente consistente e sustentável, né? No caso do Private Equity, vamos dizer, são as consolidações de setores fragmentados, né? Então é muito simples, são 10 segundos o que eu faço. A gente entra em setores que são resilientes, fragmentados,
compra uma empresa pequena, compra várias empresas pequenas, cria uma empresa média e vende para um estratégico. Acho que não demorou mais que 15 segundos no seu relógio, essa é a estratégia. E essa diferenciação da estratégia tem que ser executada, número 2, por pessoas, né? Então, o segundo segredo são, vamos dizer, as pessoas que você contrata que conseguem executar essa estratégia com consistência, né, e de uma maneira sustentável. Nós somos mais de 20 anos fazendo isso e, segundo um grande consultor da área, estrangeiro, que é um dos maiores consultores assim, mais renomados acho que do mundo, nós somos os únicos gestores da América Latina que os últimos 6 fundos de Private Equity é primeiro quartil, internacionalmente, né? Então você tem que ter retorno e tem que ter consistência. Na área de infraestrutura, né, que cada área tem o seu, vamos dizer, a sua pegada, a sua estratégia. De novo, a estratégia de infraestrutura é a gente assumir o risco de desenvolvimento. A gente constrói o ativo. E esse risco, geralmente os fundos de infraestrutura já compram o ativo pronto. E isso nos deu também esse alfa, né? Você ganhar um leilão de uma concessão, construir o ativo e aí você vender o ativo já operacional. Na área de crédito, que é o nosso fundo de high yield, que são os 3 fundos que a gente realmente, 90% do que a gente tem de dinheiro de investidores estrangeiros são canalizados para esses 3 produtos, também são situações especiais de crédito, onde é que a gente enxerga que a empresa está passando por uma recuperação e a gente consegue converter até o crédito em equity, em renda variável em alguns momentos, né? Então são 3 estratégias para esses 3 produtos. O segundo ponto é gente nessas 3 estratégias, né? A qualidade das pessoas. E terceiro é disciplina. Vamos dizer, é interessante isso, porque você não tem ideia como isso é, vamos dizer, acho que não é levado a sério, vamos dizer, dentro de vários gestores que eu enxergo. Você, às vezes, passa por momentos que você pode ser levado a não cumprir com o seu mandato por entusiasmos, né? O setor tal está passando por um grande momento, o setor Y está passando por um grande momento. Não, peraí. Eu foco nesses setores, eu foco nessa estratégia, eu tenho essas competências, eu não vou sair do meu mandato, né? Que é nesse mandato que eu criei o alfa que eu acabei de descrever. Então, terceiro é disciplina. Estratégia, gente, disciplina. Com exceção, obviamente, da XP Asset, que já participou aqui de alguns episódios de podcast, que faz parte de um grupo que é listado, eu acredito que hoje vocês sejam a primeira gestora mesmo listada que a gente convida aqui para o podcast. E é uma pergunta, por que fazer um IPO do Pátria? Acho que para continuar expandindo o Pátria dentro dessa estratégia que eu descrevi, nós gostaríamos de ter realmente, vamos dizer, uma posição de destaque em 4 países da América Latina, onde é que a gente consegue oferecer produtos na moeda local do respectivo país, produtos no Brasil em reais, pesos chilenos no Chile, peso colombiano e mexicano, para investidores institucionais principalmente, vamos dizer, desses 4 países, e também tem esses produtos que eu digo que são denominados em dólares, que geram esse alfa necessário para você atrair o investidor estrangeiro. Para fazer essa expansão, nós necessitávamos, vamos dizer, de capital, né? E aí acho que a grande razão da gente abrir o capital foi conseguir captar uma primária de aproximadamente 320 milhões de dólares para financiar esse crescimento. Além desse crescimento que via aquisições, o Samuca comentou no começo aqui da nossa introdução, algumas empresas, as 3 empresas que nós compramos, nós também investimos em todos os fundos que a gente lança, né? Mais ou menos 5% do fundo. Então nós estamos captando esse ano aproximadamente 5,5 bilhões de dólares, né? Esse ano agora de 2022, num ano, né, que não é um ano fácil, né, para a América Latina e para o mundo, né? Então 5% de 5 bilhões de dólares são 250 milhões de dólares que a gente coloca dos nossos próprios recursos, né, alinhados com os recursos e com as estratégias que nós estamos oferecendo para os nossos clientes. Então você vai somando, a conta vai ficando grande e nós precisávamos então capital para poder financiar a nossa expansão e financiar a nossa participação nos fundos, né? Além disso, acho que tem um fator, vamos dizer, que é importante também, mas acho que secundários a esses que eu comentei com você, que dá a possibilidade da gente conseguir atrair talentos, né? Porque eu tenho agora uma outra moeda, que são as ações do Pátria, para fazer programas de stock options, de stock grants, etc., ações restritas, ações de opções de ações, que é importante na atração de talentos e retenção de talentos. Então, são esses 3 motivos aqui. Capital para
para financiar a expansão, capital para investir em nossos fundos e uma moeda para você atrair e reter talentos. Olhando as aquisições que vocês fizeram, né, desde o IPO, Moneda, gestora chilena, mais focada em crédito e ações América Latina. Kamaroopin, Venture Capital, focado aqui em Brasil, basicamente. Né? Eu confesso que eu não sei se eles têm alguma exposição fora do Brasil. VBI Real Estate, gestora bem nichada em fundos imobiliários. Não é óbvio que haja algo em comum nessas 3 aquisições aqui. Minha pergunta para você tem algo em comum por trás dessas 3 aquisições? O que levou vocês a fazer esses 3 deals especificamente? Tem uma linha mestra que vocês traçaram, que vocês estão seguindo? Ou foram oportunidades que apareceram e vocês aproveitaram? Não, perfeito. Não, sim, a estratégia, vamos dizer, que existe, vamos dizer, atrás dessas 4 grandes classes de ativos que você comentou, a quinta sendo ações listadas, né, Private Equity, infraestrutura, a parte imobiliária e crédito, nós temos, vamos dizer, um estudo de quais produtos nós gostaríamos de ter no nosso menu, no nosso cardápio, né? E aí nós vamos atrás dessas gestoras que compõem, vamos dizer, esse menu ideal de produtos, né? Por exemplo, para você conseguir ter produtos que vão conseguir acompanhar o ciclo de vida de uma empresa, começa lá com o Angel, que a gente não vai ter, é muito pequeno, aí vem o Venture Capital, vem o Growth, vem o Buyout, tem o SPAC, que a gente fez um SPAC, que nem vocês, que nem a XP, temos um PIPE, que, né, o Samuca comentou, e temos também as fundos de ações listadas. Então, a gente acompanha todo o ciclo de crescimento da empresa, desde uma empresa nascente, né, com o nosso Growth, até uma empresa que está pré-listada e pós-listada em alguma bolsa de valor. Então, esses produtos acompanham o ciclo de vida de uma empresa. Em infraestrutura, a mesma coisa. A gente tem um fundo que foca em desenvolvimento, que eu comentei, lançamos outro fundo que foca em ativos já maduros, estamos lançando outros fundos que vão compor essa carteira, né, de infraestrutura, para também acompanhar o ciclo do investimento de infraestrutura, desde o desenvolvimento até o ativo maduro, até crédito para infraestrutura, e assim nós vamos compondo, Samuca, o nosso menu de produtos e expansão geográfica. Então, é expandir o menu de produtos e expandir também a expansão geográfica. O Moneda trouxe crédito, que nós tínhamos uma operação de crédito muito pequena, trouxe ações listadas, né? E como você comentou, o VBI trouxe uma grande força na área imobiliária brasileira e Kamaroopin trouxe vamos dizer, o tópico do momento, né, vamos dizer, que é o Venture Capital, Growth Equity, que tem aí um caminho de crescimento enorme, não só no Brasil, mas na América Latina. Respondendo a sua pergunta, a Kamaroopin hoje foca só no Brasil. Olhando especificamente a área de Private Equity, né, que eu acho que foi a maior intensidade de dedicação e tempo gasto dentro das franquias, e é a maior franquia do Pátria hoje, o que é a filosofia, né? Você já falou aqui rapidamente, Alexandre, mas o que é a filosofia hoje do Private Equity do Pátria? Comprar controle das companhias, é ter um sócio, é desenvolver plataforma? O que vocês fazem? A estratégia, vamos dizer, nossa foi, continua sendo, acho que será focada em consolidação de setores fragmentados, né? A gente busca setores resilientes, metade do que a gente faz é no setor de saúde, a outra metade é 25% agro, 25% alimentos, né? Então, setores bem resilientes, né? Onde a gente procura, dentro dessas grandes indústrias, setores ou nichos que são fragmentados, a gente compra uma empresa pequena, que a gente chama de plataforma, compra uma série de outras empresas, a gente consolida para criar uma empresa média e a gente vende para um estratégico. Já abrimos capital de algumas empresas, mas são 10% dos casos de venda, de saída do investimento são via o mercado de capitais. Então essa é a nossa estratégia que a gente tem feito há anos. Por exemplo, ano passado, o nosso fundo de Private Equity comprou 48 empresas, né, quase que uma por semana, nesses 5 países da América Latina. Nós fizemos mais de 350 aquisições nesse processo de consolidação. Por que isso? Porque você consegue gerar muito alfa em cada uma desses pedaços da estratégia. Uma empresa de menor porte, você consegue ter poder de negociação, né, porque não tem muitos compradores para uma empresa pequena. Você consegue juntar com outras empresas pequenas e gerar sinergias, tanto do lado de receita, porque você tem mais participação de mercado, então você tem uma força maior,
junto aos seus clientes, tanto em compras, né, despesas e com os fornecedores, compra de matéria-prima, que você representa, começa a ser um cliente mais importante, representa uma parte maior daquele mercado. Então essas sinergias positivas geram, vamos dizer, uma margem maior, e você criando uma empresa líder daquele setor, também você consegue vender um múltiplo maior do que você comprou, porque é uma empresa consolidada, já líder daquele mercado. Então essa estratégia tem funcionado muito bem, acho que desde os primórdios lá de Drogasil, a gente fez isso lá para trás, e a gente continua, acho que aprimorando essa estratégia. Hoje temos mais de 200 pessoas trabalhando na área de Private Equity e 100 pessoas focadas em fusões e aquisições dessas pequenas empresas. São números bem diferentes, assim, bem acima da média, quando a gente olha o tamanho do time de investimentos, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho mais para a gente esse conceito aí de vocês de criar as plataformas e entender por que vocês têm tanta gente, né? Eu sei que o capital que vocês aplicam, empregam nas empresas, ele é grande, né? Isso demandaria, obviamente, você ter mais pessoas, mas a gente olha geralmente times, seja de investimento em ações ou em private equity, na casa ali de algumas poucas dezenas, né? 20, 25, 30 pessoas. Pô, você falou aí de 200 pessoas envolvidas. Explica pra gente um pouco como que é esse conceito aí das plataformas e por que ter tanta gente assim, e se a conta fecha, né, no final do dia, como vocês conseguem remunerar tanta gente? Os nossos números acabaram ficando realmente impressionantes, né? Vamos dizer, com toda humildade, porque comprar 50 empresas no ano, 48 que nós compramos no ano passado, mais de 350 nesses últimos 10 anos, então uma média de 35 aquisições por ano. A estratégia, como eu comentei, ela não é difícil de você explicar, né? Vamos dizer, ela é relativamente simples, né? Consolidar setores fragmentados, né? 5 segundos no relógio. Mas a execução dela é trabalhosa, né? E a qualidade da execução. O que eu preciso, né, para poder executar essa estratégia? Primeiro, eu preciso acertar muito bem o setor, que a seleção do setor é muito importante. Então, todo o time de investimento nosso conta com mais ou menos umas 50 pessoas, investimentos em teses novas, né? Depois que eu achei a tese, etc., investi, eu preciso fazer essa consolidação. Aí eu tenho, como eu comentei, aproximadamente 100 pessoas fazendo fusões e aquisições, né? Como nós temos mais ou menos umas 15 empresas no portfólio hoje, se eu dividir 100 por 15, tem lá umas 7 pessoas, que é o time de fusões e aquisições por empresa, né? Que é um time razoável, não é um time muito grande, não é um time pequeno, 7 pessoas por empresa, mas se você junta 15 empresas, né, são 100 pessoas, que daí é impressionante, que acho que é o maior time de fusões e aquisições da América Latina comparado com qualquer outro banco de investimento. Comparado com qualquer banco internacional ou local, acho que não existe nenhum que tenha tanta gente. E porque a estratégia é trabalhosa, ela é simples de você explicar, mas ela é trabalhosa na sua execução. E por fim, para chegar nas 200 e poucas pessoas, eu tenho 60 pessoas no time de criação de valor, que a gente chama do Value Creation. O que esse time faz? Esse time busca as sinergias que eu comentei, porque eu tenho que comprar bem em setores que são realmente muito promissores, dentro de saúde, agro e alimentos, como eu comentei, fazer as aquisições, mas depois eu tenho que integrá-las, né? Principalmente gente, processos e sistemas, né? Essas integrações dessas três fatores importantíssimos: cultura, né, que é importantíssimo, processos e sistemas suportando os processos. E essas pessoas é como uma consultoria interna operacional que ajudam essas 15 empresas nessas integrações. Agora, a beleza é que é muito fácil de você explicar a estratégia, mas muito difícil de você replicá-la, né? Porque para você chegar no patamar que nós estamos hoje, você precisa um caminho, né, para poder gerar essas competências no time e gerar esse diferencial, né? Por isso que a gente consegue retornos tão atraentes, né, e numa estratégia tão única, né? E eu volto, né, na tua pergunta, Samuca, o que você olha, né, o que o Pátria se diferencia? É a estratégia. Dentro de infraestrutura que eu comentei, que é outro produto que a gente atrai muitos investidores estrangeiros, também nós temos hoje quase 100 pessoas no time de infraestrutura, porque a gente desenvolve, a gente constrói o ativo, né? A gente ganha uma concessão de uma linha de transmissão, de uma termoelétrica, e não tem nada, nem o terreno, né? Daí a gente vai atrás de realmente construir do zero.
Para você ter conforto, né, competência em construir um ativo do zero, né, onde é que a gente investe vários bilhões de reais, você tem que ter um time de engenharia civil, um time de acompanhamento dessas construções. Então, mais uma vez, não é difícil explicar o que a gente faz em infraestrutura. A gente ganha uma concessão, a gente constrói o ativo, a gente vende o ativo operacional. Também 5 segundos no teu relógio. O difícil é implementar, vamos dizer, essa estratégia que você quase que vira uma construtora, né, do lado de infraestrutura. Né? Em termos de tamanho de empresa, assim, geralmente as empresas de private equity maiores, notadamente as internacionais, quando elas olham para o Brasil, assim, só entra no radar deles deals muito grandes, empresas bem maiores, o que leva as gestoras menores a falarem, poxa, o jogo, né, onde tem para ganhar dinheiro mesmo, é nas empresas um pouco menores, não é nessas gigantes aí. Então muita gente até argumenta contra, né, a General Atlantic da vida e outras gigantes aí. Como que é a atuação de vocês? Vocês são uma gigante que acaba atuando em tickets um pouco menores, né? O que é o tamanho médio ali, o intervalo de tamanho de empresas nas quais vocês investem? É interessante, eu vou te dar um número do ano passado, né? No ano passado nós investimos na área de private equity $1,5 bilhão de dólares, né? Vai lá, 7,5 bilhões de reais. Fizemos, como eu comentei, 2 investimentos novos e 50 aquisições. Né? Então são mais ou menos 100, 150 milhões de reais de valor de empresa. Né? Então se você pegar 150 milhões de reais, né, vezes 50, que você chega lá no 7,5 bilhões de reais que a gente investiu ano passado, 150 milhões de reais, se você comprar um múltiplo médio de 5, 6 vezes EBITDA, você está falando que é um EBITDA de 25 milhões de reais, né? Vezes 6, 150. Uma empresa de 25 milhões de reais de EBITDA, se tiver uma margem de EBITDA de 20%, 30%, é uma empresa que fatura 80, 100 milhões de reais. Não, então são empresas não tão grandes, né? Se você pega 80, 100 milhões de reais de faturamento, divide por 5, que é o câmbio, para facilitar a minha conta aqui, uma empresa que tem um faturamento de 20 milhões de dólares. Esses fundos que você comentou, Samuca, jamais investirão em empresas que faturam 20 milhões de dólares na América Latina. Agora, o segredo é juntar várias. Né? Você junta, como eu comentei aí, vamos dizer, quase 50 empresas que a gente comprou no passado, faturando 20 milhões de dólares, são $1 bilhão de faturamento. Então, esse é o segredo, quando você junta várias e, mais uma vez, onde é que eu perco o sono à noite aqui? Né? Como a gente não alavanca nem o fundo, nem as empresas, a gente usa o fluxo de caixa das empresas para financiar essa integração, né, que eu comentei, e essa consolidação. Onde é que eu perco noite aqui? Eu perco o sono à noite aqui na integração. Porque eu preciso integrar sistemas, integrar sistemas não é fácil. Nunca é trivial. Nunca é trivial. Isso, na gente, cultura, processos, é aí que está o drama. Então, ao contrário, vamos dizer, de nossos concorrentes que olham, vamos dizer, empresas bem maiores, né, a gente foi debaixo do radar, olhando essas empresas menores, que eu acho que tem muito mais ganho nessa estratégia que eu comentei. A consequência disso que você falou é que provavelmente os fundos do Pátria, comparados aí à imensa maioria de outros players, tem um número médio de empresas nos fundos bem maior do que a concorrência, ou não? Sim. O que é o número médio de investidas que vocês têm em cada fundo? É interessante. A gente chama de plataformas ou estratégias, né? Nós temos mais ou menos, só para você ter uma ideia, o último fundo, 10 plataformas, a gente tem de 8 a 12, então 10 na média. Cada plataforma a gente está comprando hoje, na média, 10 empresas, né? Então, cada fundo nós fazemos 100 aquisições. É bastante. É uma máquina. Né? A gente criou uma máquina, cara. Mas todas elas são integradas a uma mesma plataforma, Sim. né? Então, digamos que é uma holding que vai integrar pelo menos 10 investidos. Exatamente. Aí por isso que eu perco o sono à noite com integração de sistemas, de gente, de cultura e de processos. É exatamente isso. Alexandre, e aí pegando até um pouco o gancho para a infraestrutura, a gente falou aqui de um tamanho de 20 milhões de dólares de faturamento das companhias investidas. O que é o tamanho de uma concessão? Infraestrutura, realmente não, é bem diferente. Onde é que está o alfa, que é na construção, né? Que a gente chama de diminuir o risco, né? De ganhar uma concessão, construir o ativo, que a gente está diminuindo o risco, e criando um ativo que é operacional e vendê-lo. Então, são concessões grandes, né? Nas nossas, hoje, operações de
de rodovias pedagiadas, nós temos de 4 bilhões e meio a 13 bilhões de reais de investimentos por rodovia. Né? As rodovias aqui, quem mora no estado de São Paulo conhece bem, a CART, que é a Raposo Tavares, a Entrevias, que vai de Piracicaba até o Mato Grosso do Sul, etc. Então são empresas, vamos dizer, concessões grandes. Né? E o segredo é você conseguir dominar o risco de construção. Né? Nós estamos construindo coisas muito legais. A primeira termo do país, né? uma geradora de energia a gás, usando o gás do pré-sal. Um grande explorador de petróleo que ganhou uma concessão de explorar petróleo aqui na Baía de Santos. O subproduto de exploração do petróleo é o gás. E você não pode mais jogar o gás de volta na atmosfera, que é nocivo. Então você tem que canalizar esse gás. Foi canalizado até Macaé e lá nós estamos construindo uma termo de 500 mega que pode chegar a 2 giga. O embrólio todo, onde é que está a grande geração de valor, é conseguir construir essa hidrelétrica nesse preço, nesse caso hidrelétrica, desculpa, é uma termoelétrica, no preço que foi, né, estimado por nós, com um gás vindo do pré-sal, que é a primeira vez que se canaliza o gás de uma exploração de pré-sal, blá, 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 blá. Esse é um risco de engenharia, né, de construção. E aí que está o alfa do nosso fundo de infraestrutura, que é diferente do alfa que a gente gera da estratégia dos nossos fundos de private equity. E o que é, enquanto vocês montam toda a tese de plataformas, Alexandre, o que é o tamanho de uma plataforma? Uma pode chegar a ter 30%, 40% do fundo, outra pode ter 5%. O que é essa divisão dentro de um portfólio? Se eu fosse me perguntar hoje, assim, né? O que eu teria capacidade de estar gerindo? Eu teria capacidade e vontade de estar gerindo um fundo de mais ou menos uns 10 bilhões de dólares, onde é que eu teria $1 bilhão por plataforma, né? Pelos setores que nós estamos consolidando dentro da estratégia que a gente acabou de escrever em Private Equity. O nosso último fundo foi um fundo de 2,7 bilhões de dólares, né? Então você divide mais ou menos por 10, 270 milhões de dólares de equity, né? De investimento. A gente acaba, vamos dizer, essas empresas acabam, algumas delas já tendo dívida, etc. Então a gente foca mais ou menos hoje em 500 milhões de dólares por tese, né? E a gente faz mais ou menos umas 10 aquisições, como comentado aqui, por tese. Então mais ou menos uns 50 milhões de dólares por companhia, naqueles números que a gente repassou aqui agora há pouco. 500 milhões de dólares por tese. Pegando aqui o Private Equity, mas ilíquidos em geral, né? São fundos que geralmente ali tem 8, 9, 10 anos de prazo. Com teses que maturam ao longo desse período aí, né? O que você citaria de argumentos a favor de se deixar o dinheiro lá por 10 anos com vocês, 8 anos com vocês, para o investidor médio, né, que não é investidor profissional técnico? O que é o benefício para essa pessoa de participar desse ciclo mais longo aí de investimentos? Olha, Samuca, um ponto, respondendo de uma maneira bem fria e direta, retorno, né? No final, né, o investidor, lógico que ele busca fazer um investimento num fundo que vai gerar valor para a sociedade, mas ele busca retorno, né, que estão lá com as economias dele, etc. No caso do Private Equity do Pátria, retorno nosso dos últimos 20 anos, 38% ao ano. Né? Retorno dos últimos 5 anos, 32% ao ano, em reais. Então, você tem um prêmio pela liquidez, né, de você travar o seu dinheiro. Todavia, o que tem acontecido muito interessante nos últimos anos é o mercado secundário, né, de cotas de fundos de private equity. Esse mercado está explodindo no mundo inteiro e hoje você conseguir ir atrás, né, de um comprador para suas cotas no mercado secundário. E esse mercado tem crescido bastante, como eu comentei, e eu acho que cada vez mais nós vamos ter fundos comprando cotas de outros fundos, de cotistas de outros fundos, e isso vai gerar uma liquidez cada vez maior, tirando um pouco essa sua preocupação. E com isso você tem uma situação muito interessante, né? Você realmente está conseguindo retornos muito altos, né? 32% nos últimos 5 anos do Pátria, 38% nos últimos 20 anos, e se você quiser vender essa cota, você consegue vender. E um KPI muito importante, um indicador muito importante, quando alguém for analisar o fundo, qual é o desconto que esse fundo é vendido no mercado secundário versus a sua marcação, né? No nosso caso,
1 ou 2% de desconto ou na marcação. Então você tem, por causa da nossa tradição, fazendo isso desde 94, primeiro fundo 97, os retornos, etc, 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 você fala, nossa, então eu estou investindo no fundo Pátria, conseguindo esses retornos super altos, e se eu for buscar uma venda no mercado secundário, eu vou vender muito perto da marcação, né? Então, vale a pena, vamos dizer, você correr, vamos dizer, essa iliquidez, o risco da liquidez. Lógico que você não vai vender de segunda para terça, você tem que achar um comprador, etc, um fundo. Até vocês, né, na XP tem uma mesa de secundários, né, de alternativos, né, que essa mesa tem crescido cada vez mais, conversando com as pessoas da XP que lideram esses esforços, e vocês estão sendo um precursor nisso, de justamente trazer liquidez para esse mercado. Isso é muito interessante, não só o que vocês estão fazendo aqui, mas acho que globalmente está acontecendo isso. Eu gosto de brincar, só para dar um color aqui para todo mundo, o mercado secundário de private equity no mundo é um mercado de 130 bilhões de dólares, tá, gente? Mas mais do que ter uma possibilidade de venda, Alexandre, eu gosto de falar que é igual comprar apartamento na planta e comprar apartamento já pronto. A gente não pode pensar na venda, a gente tem que pensar na compra. Sempre brinco com o time da XP, que é uma forma de você conseguir entrar no investimento caso você não tenha recursos para entrar no momento, às vezes até que uma oferta de um produto é feita. Mas aí, até pensando para o cliente para manter, né? Acho que a gente está falando aqui de uma plataforma que tem pelo menos 10 investidas e você está falando, poxa, Carol, eu consigo explicar a tese em 5 segundos. Mas implementar a tese que é, de fato, a grande receita da Coca-Cola aqui. E quando a gente fala assim, complexidade, integração de sistema, acredito que deva ser muito grande, mas quando a gente fala de complexidade de tempo também, porque a gente não vira uma chave, né? Todo mundo aqui, já implementei sistemas em outros lugares na vida passada, é super complexo. Então, assim, em quanto tempo uma plataforma, ela de fato está totalmente desenvolvida para ser vendida? Ou via listagem no mercado, ou para até um estratégico? Direto para a resposta para a sua pergunta, vamos dizer, são de 3 a 5 anos. Né? 3 anos é um caso que deu super rápido, 5 anos seria o normal. Vai? Então, um duration médio aí de 3 anos. O nosso fundo tem um prazo de 10 anos pelo regulamento, mas um duration de 4,5, 5 anos. Porque a gente vai investindo e já vai desinvestindo. Né? Porque tem dividendos, tem outras rodadas que a gente vende uma parte da empresa e a gente vai devolvendo, né, os recursos. Então é um duration de 4,5, 5 anos. Mas sim, eu acho que o que a gente fez para minimizar ou para atacar esse desafio que você comentou, ao longo dos anos a gente foi aprendendo que quanto mais bem preparado eu estiver antes de fazer a aquisição, mais rápido e melhor eu consigo fazer tudo que você comentou das integrações, etc. Então, parece assim até uma loucura, mas 18 meses, esse é o prazo que nós damos, tá? Antes de investir na tese, a gente contrata o presidente daquela tese, o executivo. E ele contrata o time dele. Ele tem que contratar o diretor financeiro, o diretor comercial, etc, 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 de 12 a 18 meses antes. Ele participa da diligência do alvo, que vai ser a nossa plataforma, que vai ser a consolidadora. Né? E ele está fazendo o plano de 3 a 5 anos, ou o business plan, a 4 mãos, com o nosso time de value creation, que eu comentei lá, aquelas 60 pessoas. Ele está participando das negociações, etc, etc. Quando a gente faz a aquisição, nós estamos super prontos para começar no D+1, implementar isso. Nós não fazíamos isso no passado. A gente, lá no fundo 1, fundo 2, a gente comprava uma empresa, aí realmente ia montar o time, etc, etc. E os primeiros 2 anos era um período que a gente fica aprendendo o que a gente tem que fazer, etc. Por investir nos mesmos setores, né, que é uma coisa que nos dá muita experiência, próxima, mais uma empresa de saúde, metade do que a gente faz é saúde, mais uma empresa no agro, 25% do que a gente faz é no agro, mais o fato que a gente fez essa preparação por 18 meses, preparando. Eu até faço uma analogia com futebol. A gente fica lá no banco
esquentando. Quando chamam a gente para jogar, a gente está a 1.000 por hora. Estou a 1.000 por hora. Então a gente já entra com esse plano feito, etc. Isso minimizou muito o risco de execução, né? E também aumentou, vamos dizer, os retornos. E também o que aconteceu ao longo dos anos? A gente conseguiu montar parceiros. Então a gente é o maior integrador de SAP do Brasil. O maior integrador de TOTS. Então nós temos times dedicados nessas empresas que nos ajudam a fazer as integrações, né? E eles começam também a trabalhar com a gente pré-aquisição, né? Então tem times dedicados nessas duas empresas de softwares que eu comentei, dedicadas ao Pátria, para fazer a integração de sistemas. É um exemplo que você usou. Não é todo dia que a gente encontra uma gestora que tem um fundo captado desde 1997, né? Então, você falou um pouquinho de retorno médio, né, de 38%, os últimos 5 anos de 32%. O que foi o fundo com melhor retorno, o fundo com pior retorno? Como é que está dividido, né, essa captação? Vocês hoje tiveram 6 fundos? Sim, nós captamos 6 fundos de Private Equity, o último fundo 2,7 bilhões de dólares, o primeiro 235 lá em 97. Tem que corrigir também esse 235 lá de 97 pela inflação, para ser justo, porque 97 já faz um tempinho. O nosso melhor fundo foi o nosso fundo 2, mais de 100% de TIR, de taxa interna de retorno líquida. Uma série de situações aconteceram naquele fundo que foram muito bem. O nosso pior fundo foi o fundo, acho que foi o fundo 3, ou 1, acho que foi o fundo 1, que deu 18% de TIR líquida em reais. Então é isso, então de 18. Naquela época, vamos dizer, o fundo 1 é um fundo de 97, como eu comentei, o CDI era mais alto do que hoje, né? Então era mais para 150% do CDI, né? Sim. Versus hoje, né, comparar lá os últimos 5 anos, 32%, algumas vezes o CDI, né? Porque o CDI nos últimos 5 anos não foi tão alto como lá para trás em 97. Vocês se lembram que teve o Plano Real em 94, mas depois teve uma crise no segundo mandato de Fernando Henrique no começo de 99, os juros foi até para 15%, etc. Então era 150% do CDI. Então, porque às vezes comparar com o CDI também fica melhor, né? Porque naquela época o CDI era um pouco maior, aqui o CDI era um pouco menor, então acho que é isso. Mas sim, mais de 100% de TIR líquida no nosso fundo 2. Olhando aqui o cenário mais recente, né, nos últimos 12 meses, a gente viu que ações no Brasil e ao redor do mundo caíram aí 40%, 60%, 80% ou até mais, principalmente nas empresas ligadas mais ao setor de tecnologia, mas não só as ligadas ao setor de tecnologia, né? A gente viu, por exemplo, aqui no Brasil, uma gigante como a Natura. Eu não sei nem qual que é a queda acumulada dela desde do high, mas caiu aí em torno de 70%, 75% também. Então, a gente viu uma correção muito relevante, empresas consolidadas, empresas novas, os IPOs que a gente teve ano passado, a imensa maioria deles caiu assim, mais do que 50%, alguns caíram 90%. Pergunta aqui para você, como que foi a marcação a mercado dos investimentos do Pátria nesse período? Ou não marcaram ainda? E se não marcaram, qual que é a expectativa de vocês? Dentro do que você pode falar, obviamente. As empresas que são listadas, né, no nosso fundo lógico de ações listadas, etc., no nosso PIPE, que você comentou lá no comecinho da nossa conversa, lógico que são as marcações acompanham o preço das ações na Bolsa, né, respectiva à Bolsa que essas empresas são negociadas. As empresas privadas, a nossa estratégia, como eu acho que comentei, são de compra dessas empresas pequenas que o nosso múltiplo de entrada é menos de 6 vezes EBITDA, né? Então a gente, na verdade, as empresas crescem 30 e poucos % ao ano por causa dessas aquisições que a gente faz e dessas sinergias, não a receita líquida, eu digo a margem, o lucro bruto, o EBITDA, mais que 30%, porque eu estou juntando 2 ou 3 e eu tenho muitas sinergias a serem geradas. Então o EBITDA de uma empresa sem as sinergias cresceria X, mas com as sinergias cresce 2 vezes X, por causa que eu tenho reduções de custos, aumentos de margem nessa integração, né?
Então, se eu continuo, né, valorizando essas empresas ao mesmo múltiplo de entrada, né, que é os 6 vezes, as empresas andam 30% ao ano, 30 e poucos por cento ao ano. Né? Então, e quando você compara 5, 6 vezes EBITDA versus as empresas listadas, ainda é um desconto enorme, Samuca. Então a gente faz o seguinte, vamos manter os múltiplos de entrada, que são super baixos, né? E vamos comparar esses múltiplos com os múltiplos das empresas listadas. E eu gostaria de ter no mínimo uns 30% de desconto, né? Os 6 vezes EBITDA ser 30% menor que a média das peers, das peers daquele respectivo setor. Que é o caso, né? Que é o caso hoje, as empresas caíram muito, como você comentou, mas 6 vezes EBITDA ainda é bastante atrativo para os setores que a gente investe, né? Setores, vamos dizer, as empresas na área de saúde, elas têm múltiplos de EBITDA mais altos que o normal, porque tem a resiliência toda do setor, etc. Então tem um certo prêmio. Em geral, não estou falando, né? Estou falando em geral aqui no Brasil, no mundo, não sei o quê. As empresas de agro foram muito bem, até o contrário, né? A agro voou, né, nesses últimos meses, né? Até já estava indo muito bem, depois com a guerra da Ucrânia infelizmente, né, vamos dizer, aconteceu o que aconteceu, então os preços de commodities subiram, agrícolas também, então as empresas foram ainda melhores. Então a gente também precificar essas empresas a um múltiplo de entrada 5, 6 vezes EBITDA. E o que acontece que é muito interessante, eu compro lá 2, 3 empresas com 6 vezes EBITDA. No segundo ano, né, como o EBITDA cresceu 30%, na verdade eu estou precificando essas empresas a 5 vezes EBITDA, né, 4 vezes EBITDA. Então, aí que tem o delta de valor que eu vejo, pô, se eu voltar, mesmo se eu voltar a vender a 6 vezes EBITDA, eu já ganhei 2 vezes o dinheiro, porque eu vou diluindo esse múltiplo de EBITDA por causa das sinergias que eu vou criando e aumentando a margem delas. Então a gente mantém isso, no final. Empresas listadas acompanham os preços que estão nas respectivas bolsas de valores. Empresas privadas é o múltiplo de entrada, sendo que esse múltiplo de entrada tem que ser mais ou menos uns 30% abaixo dos peers listados. Comparado a 30 de junho de 2021, pegando agora um ano depois, né, 30 de junho de 2022, no net aí, no líquido, se esperam alguma marcação para baixo nos fundos ou não? Nos de private equity? Não vai ter uma marcação para baixo. Por quê? Porque a estratégia, eu comprei uma empresa, vamos dizer, supondo em 30 de junho do ano passado. Aí, no terceiro tri do ano passado, eu comprei mais outro e consolidei. No quarto tri, eu comprei mais 8 e fui. No primeiro tri. Então, não são bases comparáveis, né? Porque a empresa em junho do ano passado era menor que a empresa desse ano, porque eu fiz uma série de aquisições ao longo desses últimos 12 meses, usando o seu exemplo. Mas eu continuo precificando a 6 vezes, né? Nesse meu exemplo, 6 vezes EBITDA. Mas 6 vezes agora de 5 empresas com sinergias versus uma empresa ou 2 empresas que eu tinha nessa plataforma há 12 meses atrás. Então, é difícil a nossa marcação não andar por causa da estratégia. É difícil ela não andar por causa da estratégia. Porque eu vou comprando e vou consolidando, o EBITDA vai aumentando. Então, mesmo ao mesmo múltiplo de entrada, eu cresci aquele EBITDA, entendeu? E ainda, só para fazer um ponto de situação, fazer mais uma checagem, eu olho o meu múltiplo de entrada, tem que ser no mínimo 30% abaixo das empresas listadas. O que você enxerga de potencial até de investimento? A gente está vendo um mundo com juros mais altos, a gente está vendo empresas listadas muito mais descontadas, a gente tem um cenário de recessão. O que seria de fato benéfico para o investidor considerar agora no investimento em private equity? Analisando, né, os gestores de private equity, acho que o investidor tem que entender muito qual é a estratégia daquele private equity e se aquela estratégia consegue continuar gerando bons retornos nesse cenário que você acabou de descrever. No nosso caso, vamos dizer, e foi por aprendizado ao longo desses anos todos, né, vamos dizer, eu estou aqui articulando toda uma estratégia, etc., 30 anos depois. Se você me estivesse entrevistando há 30 anos atrás, eu
não estaria com essa mesma articulação contando que eu faço, porque na verdade foi meio, né, acertos e erros, né? Acertos e erros que nós fomos vivendo, né, vamos dizer. Mas 30 anos depois, setores, independente da situação econômica, e eu comentei até um pouco a questão do mandato e você não ficar muito entusiasmado às vezes com as coisas que acontecem aqui na região, você tem que investir em setores que conseguem passar para preço a inflação nos seus custos. Mas a inflação está baixa, é 2%. A inflação baixa na região, ela não é duradoura, né? Porque eu acho que a inflação de 2% ela não é nem estruturalmente viável em alguns países da América Latina, dado algumas questões que você tem ainda de governos que não têm muita disciplina fiscal, etc., acaba empurrando essa inflação para patamares um pouco maiores que esse. Então, inflação de 2, 3, 4, mesmo assim, já começam a ficar, vamos dizer em patamares que o setor precisa passar para preço a inflação nos seus custos. Que setores são esses? Né? Por isso que a gente faz metade do que a gente faz em saúde. Né? E não é uma saúde voltada à renda disponível. Né? Se eu for fazer assim, estética é saúde. Né? Mas é voltada à renda disponível. Né? Não, é saúde core. Né? É atendimento primário, cirúrgico, etc. Né? O outro setor é o setor de commodities e agrícolas, que a gente gosta muito de investir em agricultura, e o setor de alimentos, que é quase que o downstream e upstream do mesmo setor. Né? Também aqui, porque é um setor que é dolarizado, né? Vamos dizer, e isso também nos ajuda, porque a gente tem o preço de venda atrelado muito ao dólar, porque é uma commodity agrícola. Né? Então a gente está servindo um setor que tem como produto uma commodity dolarizada, seja a soja, seja o milho, etc. etc. Então essas estratégias, vamos dizer, que o investidor tem que reconhecer, mas o que está por trás disso? Né? Nós vimos, por exemplo, muitos investidores investirem em estratégias voltadas à renda disponível do brasileiro. Sim, ao longo de 20, 30 anos a renda disponível ela cresce, né? Mas ela tem altos e baixos, né? Durante esses 20 anos, e você ficar exposto durante um período de baixa dessa renda disponível, como está acontecendo agora, é muito difícil você ter um retorno de 30% ao ano e conseguir ganhar dinheiro no momento de mais dificuldade, como você descreveu. Então, mais uma vez aqui, entender a estratégia, estar exposto a setores resilientes, uma estratégia que gera alfa independente dessa situação que você comentou, que vai conseguir combater a inflação, etc. Juros altos, a gente não alavanca as empresas, então para nós se os juros é um pouco mais alto, um pouco mais baixo, afeta o consumo dos nossos produtos, mas não afeta mesmo o balanço das nossas empresas. Então é um agregado de coisas que eu acho que o investidor tem que até se voltar a especialistas que nem vocês, para ajudar, porque o setor o ativo private equity, na minha visão, na minha, vamos dizer, humilde opinião, o investidor precisa ser aconselhado para ajudar vocês, né, os seus especialistas, ajudarem esse investidor a entender exatamente o que eu estou falando. Peraí, mas qual é a estratégia desse fundo? Qual é a qualidade da execução? Como é que esse fundo se comportaria ou se comportará num cenário de inflação alta e juros altos? Para ele passar por tudo isso e chegar a conclusões, acho que um especialista como os especialistas da XP são necessários num processo desse. Não é ainda um produto de dia a dia, de prateleira, né, como é uma renda fixa, etc., que o investidor já está bem acostumado, habituado a decidir. O Alexandre, olhando aqui cenário e olhando para frente, eu quero fazer uma pergunta para você que parece uma pergunta retórica. Aliás, uma pergunta com uma resposta única, que é como que você enxerga o cenário para Private Equity no momento? Se eu perguntasse para um gestor de ações, ele ia falar que está excelente. Se eu perguntasse para um gestor de crédito, ele ia falar que está excelente. E eu não tenho dúvida, ou posso estar errado aqui, né, que você vai falar a mesma coisa, mas queria ouvir a tua resposta, né, de como que vocês estão vendo o cenário para Private Equity no atual momento, dado tudo que está acontecendo, mas tentando já adivinhar aqui a sua resposta, que indicadores ou elementos de mercado
dariam mais convicção de que o cenário realmente está bom para se investir agora? Ou, fugindo totalmente aqui do que eu acho que você vai responder, pô, vocês não tentam ter a sua opinião e priorizam muito mais em pulverizar os investimentos ao longo dos anos, justamente para fugir, né, de um ano ou outro ano ruim. Enfim, como que você responderia essa pergunta de como está o cenário para Private Equity agora, na visão de vocês? Dado a nossa estratégia, o mercado continua muito interessante para você investir, porque existem ainda muitos setores fragmentados e a gente busca consolidar esses setores, né? E uma empresa pequena, que é o nosso foco, né, o nosso alvo, nosso grande concorrente não é o valuation, não é um concorrente, porque a gente não tem um concorrente, para falar a verdade. É aquela família dizer não, né, eu não quero vender nesse momento porque a situação macroeconômica não está muito boa e o preço que você está me oferecendo não é muito bom, eu quero esperar mais 2 anos. Né? Lógico que a gente usa dessa situação de juros altos, você vai trazer a valor presente o fluxo de uma empresa, o valor presente é menor. Né? Então, então, hoje os valores dessas empresas caíram, né? Como caíram os valores das empresas listadas na bolsa que você acabou de comentar. Então, nosso maior concorrente é a família dizer, putz, não quero investir agora, porque por que eu estaria vendendo nesse momento? Né? E as empresas que a gente compra, 100% são familiares. 100%, eu nunca falo 100%, mas mais que 90% são familiares. Então é isso, essa é a concorrência que a gente tem. Então a oportunidade ela continua muito interessante. Só que talvez o preço que eu estou disposto a vender hoje, eu não tenha hoje um comprador, né, um vendedor. Né? Mas é a estratégia, de novo, Samuca, que é importante. Né? Essa estratégia, volto na questão, no terceiro fator lá do diferencial que você comentou, você me perguntou alguns minutos atrás, a disciplina. Né? Você tem que ser disciplinado nos múltiplos de EBITDA que você paga por uma empresa. Né? Aí você tem um mercado de euforia, as empresas começam a ser tradeadas a 8, 10, 12, 15 vezes EBITDA, lá vai você pagar mais, aí o mercado volta. Se você pagar 4 a 6 vezes EBITDA para uma empresa, difícil ser menor do que isso, porque aí você não tem vendedor. Então você tem que ter a disciplina em continuar comprando empresas com esse múltiplo de EBITDA. Esse é o segredo, é a disciplina na execução. Invertendo um pouco aqui a ordem, você mencionou aí o pior fundo de vocês, que teve lá um retorno anualizado de 18%, que ainda assim foi acima do CDI, mas foi, imagino que fora da expectativa de retorno de vocês para a época. Tem ali 2, 3, 4 elementos daquele ambiente macroeconômico ou dos investimentos que vocês fizeram que serviram de lição e hoje vocês olham, poxa, não podemos fazer isso. Sim, tem alguns erros ou aprendizados do pior fundo de vocês que ajudam aí a navegar melhor o ambiente hoje em dia? Sim, vários. E como eu que liderava a área naquela época, então eu que cometi os erros, porque o bom nos últimos anos é que o meu time ficou melhor do que eu. Né? Se você vai fazer alguma sucessão, escolha um time melhor que você, né? Porque daí a empresa continua evoluindo. Né? Naquela época, 97, que nós comentamos, a estratégia ainda não era exatamente essa que eu descrevi, ela evoluiu para isso. Né? Nós investimos em algumas empresas voltadas a consumo ou renda disponível ou expostas, né? Dependentes da renda disponível do brasileiro. Algumas empresas que a gente investiu dependiam, né, do seu sucesso, ou vender mais ou menos, você tem mais renda ou menos renda. Aí foi justamente naquela época que a gente falou, não, eu preciso focar em setores mais resilientes. Né? Naquele fundo você tinha investimentos em saúde, você tinha investimentos numa rede de ótica, por exemplo, que vendia óculos de grau, bem resiliente, mas também vendia 30% de óculos de sol, solares, que sumiu a venda quando nós tivemos uma série de problemas, eram importados, né? E veio 99, o dólar, que era R$1 para comprar um dólar, precisava de R$2 para comprar um dólar de janeiro de 99. E aí as vendas todos desses óculos de sol importados pararam. Né?
Então a gente falou, bom, vamos trocar a estratégia, vamos tentar direcionar para a estratégia que eu descrevi aqui durante a nossa entrevista, e também, vamos dizer, tentar melhorar, vamos dizer, a integração, melhorar, vamos dizer, a qualidade de execução com esses times que eu comentei para vocês durante a entrevista também. Então, não foi uma questão macro a lição, né? Por quê? Porque eu sempre tenho na minha cabeça, sempre tive e continuo tendo, a gente precisa gerar retorno independente do macro. Que se eu for depender do macro, eu não vou sobreviver. Porque é muito difícil você entender que no macro o Brasil melhora. Pô, se você comparar o Brasil de 20 anos atrás, o Brasil melhorou muito. 30 anos atrás, mais ainda. Mas você tem momentos que é muito volátil. Então a estratégia tem que estar compatível com o ambiente volátil que é da América Latina. E foi isso que nós mudamos ao longo do tempo, foi aprimorando a estratégia, e por isso que os nossos retornos mais recentes são melhores que os retornos passados. Passando aqui para o nosso bloco final de encerramento, é uma pergunta que a gente sempre gosta de fazer, é se você está lendo algum livro atualmente, e se sim, se você indicaria ele pra gente. Não, eu estou, na verdade, nós estamos passando até um processo interessante agora, legal. Nós estamos lendo, todo o comitê de gestão do Pátria está lendo o mesmo livro nesse momento, que chama Organizações Infinitas. Esse foi um livro escrito pelos fundadores da Startse, que é uma empresa de educação continuada, corporativa, que nós investimos na empresa, né? Nós somos investidores da Startse pelos 3 fundadores lá, o Borelli, o Piero e o Cruel. E sobre como é que você consegue introduzir características da empresa, principalmente se renovando e inovando o tempo inteiro para você se manter na vanguarda e você ter uma organização infinita. Nada é infinito, mas vai ter uma organização duradoura, né? E no nosso mercado as coisas mudam muito, né? Vamos dizer, a gente comentou sobre a volatilidade da economia, mas também produtos de vanguarda, você comentou mercados secundários, 130 bilhões de dólares. Se você voltar 15 anos atrás, esse mercado era muito menor que isso. Então, como é que a gente também tem um produto? A gente não tem um produto ainda de um fundo de secundários. Acho que é interessante. Por que a gente tem que fazer? Vamos lá, vamos fazer isso, não sei o quê. Então, você tem que estar atento, antenado, se inovando, olhando coisas novas e colocando isso dentro da empresa o tempo inteiro. Então, nós estamos lendo esse livro. Todos nós vamos ter agora, passar pelo curso da Startse também, que eles dão esse curso para todo o comitê de gestão do Pátria. Então, além bacana de estar todo mundo lendo o mesmo livro, está sendo muito interessante, porque a gente está junto ali, o comitê de gestão do Pátria, trocando ideia, etc. Não sei o que, está sendo um processo bem bacana. Alexandre, tem uma pergunta fixa nossa aqui, em que a gente pede para os entrevistados listarem, né, fazerem um checklist para a gente do que olhar numa gestora antes de investir. Pô, como vocês não só olharam, mas compraram, né, várias gestoras aí nos últimos semestres e talvez tenha mais gestoras aí para frente para vocês fazerem aquisições, queria ouvir, assim, se você pudesse fazer um checklist de 3 ou 4 ou 5 itens essenciais do que se olhar numa gestora antes de investir, o que conteria aí nesse checklist seu? Acho que eu volto naqueles 3 pontos que acho que são muito importantes, tanto os nossos diferenciais como sendo os pontos que eu olharia numa gestora: estratégia, gente e disciplina, né? Voltando para a estratégia, vamos dizer, entender profundamente a estratégia daquela gestora, daquele fundo, e conseguir ver se essa estratégia vai ser vencedora ou se ela tem a característica de ser sustentável em diferentes cenários econômicos, que mais uma vez a região vive diferentes cenários econômicos. A gente tem que estar, vamos dizer, pronto para viver, vamos dizer, e continuar, vamos dizer, entregando retornos, vamos dizer, muito bons nesses diferentes cenários. Número 2, pessoas, não tem jeito, nós somos uma indústria onde é que a qualidade das pessoas é tudo, né? Se você olhar até no vamos dizer, nossos custos, 95% dos nossos custos de despesa são pessoas, né? Se eu colocar o bônus, etc. O que mais que a gente tem lá? Aluguel, etc. Não sei o que é irrisório. Então, é uma indústria de gente como a de vocês, é gente, então a qualidade das pessoas.
E terceiro, a disciplina, porque essa questão da disciplina eu queria enfatizar bastante. Não é fácil você fazer a mesma coisa consistentemente por 30 anos. Né? Você acorda todo dia, você dá um passinho em ficar melhor do que o dia anterior. 30 anos depois nós estamos aqui, mas não é fácil essa disciplina. Né? Então essa disciplina do olhar se o gestor manteve essa estratégia, manteve essa execução, manteve o time, né? Baixa a rotatividade do time, o time está fazendo isso junto há muitos anos, essa disciplina na gestão, no mandato, cumprir com o mandato, são essas 3 quesitos, características de uma gestora que eu olharia. Pensando, cara, com uma carreira tão grande e com uma gestora com uma sobrevivência, assim, é um case de sucesso, listou suas ações em bolsa, assim, é referência no que faz. Eu acho que você já deve ter um livro, né, de lições aprendidas, né, que até migra um pouco para o campo pessoal também, dado que a gente fica tantas horas no trabalho. Se você pudesse pensar uma única lição que você aprendeu para você que fosse uma das mais valiosas, para trazer para alguém que está chegando no Pátria hoje, o que seria essa lição? Acho que você está aberto a ouvir, para falar a verdade, ou vamos dizer, curiosidade para você ir atrás, né? Acho que até para as pessoas mais novas, né, os mais jovens que entram no Pátria, vão dizer, mas como é que eu posso me diferenciar, como é que eu posso crescer na minha carreira? Essa curiosidade natural, né, que vira em você gostar muito do que você faz, você tem interesse, você vai atrás, e junto com isso você está aberto a ouvir, né? Acho que é muito importante, vamos dizer, você estar atento no nosso negócio, seja ele private equity, infraestrutura, crédito, que seja. É muito interessante, Carol. As pessoas te falam as coisas, você que não ouviu, né? Às vezes, quando acontece alguma coisa, né, de algum atrito que a gente tem, etc., que a gente fala, nossa, ele me falou isso lá para trás. Lógico que a pessoa não fala de uma maneira explícita. Alô, Carol, 1, 2, 3, você está me ouvindo? Eu tenho esse problema. Vamos dizer, a pessoa não fala assim, mas a pessoa te deu a entender que isso estava acontecendo. Né? A gente que não ouviu. Então, isso e essa sensibilidade, né, tá com a antena ligada em qualquer momento, porque as coisas podem acontecer quando você está tomando um cafezinho com o gerente da empresa naquele momento e ele falou uma frase, você falou, peraí, mas o que você está falando? Eu entendi. E aí você puxa um fiozinho e puxando esse vizinho vem uma história atrás disso. Então, curiosidade, ouvir, e estar muito atento ao que está acontecendo. Principalmente na nossa região, vocês têm que ter muita atenção na mudança do ambiente para você rapidamente agir e conseguir mudar, vamos dizer, introduzir mudanças ali no teu negócio. Tá? A pessoa física no Brasil, nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão, em todo lugar tem lá os seus erros mais comuns. O que você julga ser o erro mais comum dos investidores médios brasileiros? Olha, pela minha experiência, vamos dizer, que eu não tenho tanta experiência como vocês, lógico, vamos dizer, eu vejo que as pessoas não fazem muita lição de casa, vamos dizer, nas análises, né, do produto que as pessoas vão investir. Às vezes, né, conversando com alguns dos nossos investidores, vamos dizer, acho que investidores que investem em outros produtos, acho que acompanhar o fundo de mais perto, tentar entender, falar com especialistas como vocês, se aprofundar. Investir é uma profissão, né? Vamos dizer, é um ato, não é fácil você investir e ganhar dinheiro, né? Então, acho que às vezes, quando a pessoa tem uma outra profissão, ela tem que se dedicar a investir as suas economias, ela tem que gastar tempo para fazer isso de uma maneira disciplinada, organizada. E lógico que talvez não seja o maior interesse da pessoa naquele momento, porque ela é um médico, ela faz outras coisas das vidas e isso é secundário. Então tem que, vamos dizer, trazer um especialista para ajudá-la, mas precisa gastar tempo, investir tempo. Então acho que eu diria isso,
estudar, vamos dizer, acho que as pessoas deveriam estudar mais, deveriam entender mais os produtos que elas estão investindo. Alexandre, se as políticas de investimento do Pátria permitissem, em qual gestor você investiria seus recursos que não fosse o Pátria? Olha, eu sou, vamos dizer, um apaixonado por ativos alternativos, né? Então, acho que se você olhar o meu portfólio pessoal, é carregadíssimo em ativos alternativos, até se um expert que nem vocês olharem e falarem, meu Deus, você tem... Tem que balancear. Tem que balancear isso aqui. E dentro de ativos alternativos tem gestores incríveis, né? Vamos dizer, nós somos sócios da Blackstone por muitos anos. Tem fundos da Blackstone que são incríveis. A área imobiliária da Blackstone é inacreditável, os retornos que eles continuam conseguindo entregar. A área de crédito da Apollo, vamos dizer, acho que são incríveis também, são fundos super diferenciados, acho que é um grande diferencial da Apollo. Vamos dizer, você tem os fundos, vamos dizer, de venture, que a gente tem vários parceiros, tipo Iconic, Sequoia, que a gente investe. Então, dependendo da classe de ativos, vamos dizer, acho que tem gestores que se destacam, e são os fundos que a gente investe também, vamos dizer, até como, né, se a gente não investe como Pátria, como você comentou, mas estou dizendo, né, imaginando que a gente pudesse, né, que foi isso a sua pergunta. Então, acho que Real Estate Blackstone, com certeza, é o rei do rei. Crédito Apollo, Venture Iconic, Venture Vista. Então, são fundos que realmente são destaques para a gente aqui. Excelente. Bom, vamos para a nossa última aqui, uma de cunho bem mais pessoal. Quem é a pessoa ou as pessoas que mais tiveram impacto na sua vida? E aí você pode responder do ponto de vista pessoal ou profissional. Eu acho que é uma série de experiências que a gente foi tendo e eu, na minha pessoa física, fui me expondo. Essa atividade, né, vamos dizer, que a gente tem de Private Equity, a gente conhece tantos líderes legais, porque nós, como, né, comentado, né, são 6 fundos, 10 teses por fundo, 60 teses, cada um investe mais ou menos em 10 empresas, então nós conhecemos tantos empreendedores, então eu até brinco que eu acho que eu sou, no final, vamos dizer, quase que uma colcha de retalhos de um pouquinho de cada um que a gente foi absorvendo, né? Vamos dizer, e a disciplina de um investidor, de um empreendedor que a gente ficou sócio, a criatividade de um outro. Então é difícil assim dizer um nome A, um nome B, um nome C, Samuca, mas por causa da minha atividade, né? E eu tive a oportunidade também de me tornar amigo de muitos, né? Até padrinho de casamento de padrinho de filho de outro, não sei o que. E são pessoas super especiais, mas no final, acho que qual foi a minha grande inspiração, né? Se pudesse juntar tudo isso, é o empreendedor brasileiro, para falar a verdade. Essa é a minha grande inspiração, porque empreender aqui no Brasil, vamos dizer, o cara tem que ser um herói, né? E verdade. O cara começa com uma série de desafios e eu acho que a qualidade do empreendedor brasileiro é simplesmente fora de série. A gente que tem também, vamos dizer, exposição a empreendedores de outros países, a garra, a criatividade, a persistência, o cara cai, levanta de novo. Então, se tivesse assim uma figura, não é uma pessoa, uma figura, é um empreendedor brasileiro que acho que está de parabéns. Vocês são empreendedores, nós somos empreendedores, acho que a gente está de parabéns para continuar empreendendo no Brasil com ética, né? E tentando construir um país melhor, mas onde eu tiro o meu chapéu para o empreendedor brasileiro. Alexandre, muito obrigado pelo seu tempo aí. Não, obrigado a vocês. Episódio muito bacana para conhecer um pouquinho mais do Pátria. Que apesar de ser uma empresa listada e ter muita informação aí, eu acho que os investidores em geral não conhecem tanto, até pelo fato do que você falou, né? 80% do passivo é de investidores estrangeiros, mas sim, espero que com esse programa aqui a gente ajude a mudar um pouquinho isso daí, né? De levar o conhecimento do investidor brasileiro mais dessa história tão bacana de vocês, né? Mais de 30 anos fazendo gestão no Brasil, como gestora independente, assim, cabe na palma de uma mão as gestoras que têm tanto histórico quanto vocês. E parabéns pela operação, parabéns aí pelas aquisições que vocês têm feito e
De novo, muito obrigado. Não, eu que agradeço, Carol, muito obrigado. Samuca, obrigado. Parabéns pelo programa aí, eu assisto o meu podcastzinho, uma delícia de manhã, às vezes, põe ali, vai fazer ginástica, não sei. Isso é super bacana ver, tem ideias novas, as pessoas que vocês realmente entrevistam, então parabéns pelo programa, pela iniciativa, também empreendendo aqui, vocês aqui na veia, muito obrigado mais uma vez e obrigada, até logo para todos. Foi um prazer. Bom, é isso, pessoal, para quem quiser mais informações do Pátria, no site deles tem um monte de coisas lá, eles são uma empresa listada, então não só já disponibilizavam materiais porque eles queriam, mas agora são obrigados, né? Então tem muita coisa que eles disponibilizam lá. O Pátria está no Instagram também, o @Pátria Investments. Eu imagino que eles estão lá no LinkedIn e em outras redes. Eu tô lá como @Samuel.Ponsoni no Instagram. Carola. Eu tô como RSO_Carolina. E é isso, pessoal. Vemos vocês aí no próximo episódio. Um abraço. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau.